Oi pessoas, tudo bem? Então, hoje vocês vão acompanhar aquela coisa mesmo da minha rotina na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E lembrando que esse vídeo ele também é parte da avaliação de PEP 1 da professora Ana Paula. Então, um beijo, professora. Se ficar longo, me desculpa. E aí, o que acontece? Eu já começo o dia passando o creminho no cabelo, lavando, coitado, porque... Ai, sem tempo. De lá da Rural, eu ainda vou para a Unicap. Então, assim, a coisa mesmo do tempo não vai estar vendo. Mas é isso. Possivelmente o resto das gravações serão feitas já na universidade. Dá 8,9. Então, meninos, está todo mundo aqui em tempo de avaliação e a gente está discutindo sobre que nota a gente vai se dar. Porque, né? O processo de avaliação é bem complicado, a gente não consegue articular mesmo aquela coisa do... Que nota eu posso me dar? Bom, eu acho que, como já deu para entender durante todo o percurso desse vídeo, a questão central aqui são as experiências, são as coisas que nos passam diariamente. E dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em específico, a nossa amada UFRPE, tem alguns pontos que são cruciais a serem debatidos. Eu estou aqui em mãos com o texto do Jorge La Roça, todo grifado, porque eu não consigo, né? Aquela coisa mesmo do professor, mídia física, passar o marca-texto, para eu poder lembrar também. E falando em um período eleitoral, exatamente no ano de 2022, após uma série de cortes na educação, após uma série de políticas de morte que estão sendo instituídas, desde o golpe de 2016 até os dias atuais, eu não posso deixar de falar sobre a experiência que é estar em uma universidade federal, pública federal, que está sendo sucateada para um projeto de privatização. Primeiro ponto, o que mais me tocou, e foi já no momento de chegar na universidade, foi a questão de que a sala, tendo uma aluna surda, não tinha intérpretes suficientes para que esta aluna exercesse seu pleno direito de assistir todas as aulas. E eu lembro que a boa parte da sala se movimentou a respeito disso. Nós fizemos alguns pronunciamentos, reuniões, fizemos algumas notas nas redes. E através dessa mobilização, junto com parte do arcabouço mesmo da universidade, nós conseguimos conquista 2 estudantes que esta aluna tivesse agora todos os intérpretes para todas as aulas. Porém, tem um dado que é alarmante, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, tendo 16 alunos surdos cursando integralmente as disciplinas, ela conta efetivamente, até a contratação dos intérpretes para a aluna do meu curso de pedagogia, com 14 intérpretes de Libras. E, legalmente, o ideal é que se tivesse pelo menos 2 intérpretes por aula, porque é um movimento muito cansativo, e principalmente porque é uma linguagem, é uma linguagem, a Arielle pega e cancela. Beijo, inclusive. É uma língua que ela é completamente corpórea. Então, algumas aulas, por exemplo, uma aula que vai das 1 às 5h30, 6 horas,
para um intérprete só fazer junto à professora é um pouco mais cansativo. E sobre a questão política, eu tenho esse trecho introdutório do La Roça, que ele vai nos dizer o seguinte: se o par ciência e técnica remete a uma perspectiva positiva e retificadora, o par teoria e prática remete, sobretudo, a uma perspectiva política e crítica. De fato, somente nessa última perspectiva tem sentido a palavra reflexão e expressões como reflexão crítica, reflexão sobre a prática ou não prática, reflexão emancipadora e etc. Se na primeira alternativa as pessoas que trabalham em educação são concebidas como sujeitos técnicos e que aplicam com maior ou menor eficácia diversas tecnologias pedagógicas produzidas por cientistas, pelos técnicos e pelos especialistas, na segunda alternativa, estas mesmas pessoas aparecem como sujeitos críticos, armados de distintas estratégias reflexivas que se comprometem, com maior ou menor êxito, com práticas educativas concebidas, na maioria das vezes, sobre uma perspectiva política. Calma, vamos respirar fundo agora. Segura minha mãozinha e a gente vai traçar esse caminho. Lembra do primeiro vídeo do canal que eu estava falando sobre materialismo histórico e materialismo cultural? E eu pincelei um pouco sobre a questão do pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Falei sobre essa união entre uma prática, uma teoria que informa uma prática, que reinforma e atualiza essa teoria, né? O movimento de praxis. E a questão dialética da coisa. Bom, no texto do La Roça, em específico, eu quero extrair de seu conteúdo a seguinte perspectiva. Dentro de uma sistematização de ensino, onde técnica e teoria elas estão entrelaçadas, política e teoria política não são desassociáveis. O primeiro ponto, estando dentro de uma graduação, de uma licenciatura em pedagogia, é que nós não nos observemos apenas pelo estereótipo do tio que vai recortar o coraçãozinho, que vai fazer a gravatinha ali dos pais e vai cuidar de criança. Também é parte do processo. E é uma das partes mais bonitas do processo. Porém, a nossa principal tarefa é uma ação política, porque a educação ela é só um movimento político. A educação ela é política em termos e teoria, em legislação, em prática e discurso ideológico. A ideologia, como a gente pode observar em Mesaros, como a gente pode observar no Marx, como a gente pode observar no próprio Paulo Freire, ela é um fator essencial à prática. E com isso eu quero dizer o seguinte: estando dentro de um sistema educacional que foi pensado e articulado a partir de uma lógica dominante, lembra aquela primeira live, base e superestrutura, base determinante, superestrutura determinada, base meio de produção, superestrutura, política, economia, educação, todos os movimentos que são adeptos do campo da cultura e das políticas em si. Dentro dessa perspectiva, é indissociável que o professor ele tenha um posicionamento crítico, político e uma atuação libertadora. A não ser, claro, que você queira reproduzir também os discursos e técnicas de uma educação que não fala da classe com que a gente está querendo trabalhar. E estando dentro da universidade pública, eu começo a me pensar, será que minha postura enquanto professor, ela informa muito mais sobre uma forma com a qual uma determinada elite pensa e se articula? Ou será que, estando dentro de uma universidade pública em processo
de sucateamento nesta hora do capitalismo e nessa hora de projeto nazifascista do Brasil, como sempre, a gente sempre tende a pegar as piores tendências para se basear aqui. Eu posso fazer com que a minha experiência, a minha reflexão crítica e a minha prática, elas estejam entrelaçadas a um arcabouço teórico que a justifique de forma clara e pontuando as necessidades técnicas, teóricas e ideológicas da prática. Voltando ao La Roça, especificamente, nós vamos trabalhar um pouquinho o que é que ele pensa sobre a experiência. E o La Roça, ele vai dizer o seguinte: a experiência é o que nos passa, o que acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém poucas coisas nos tocam. E o que eu estava falando anteriormente sobre a experiência, eu sei que a gente teve, durante todo esse período, um monte de informação falando como era viver em uma universidade sucateada, falando a forma com a qual essa universidade está sendo vilipendiada e, principalmente, o projeto que está ancorado nesse processo. Porém, finalizando esse assunto do La Roça, ele vai nos dizer o seguinte: a informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência. Ela é quase o contrário da experiência. Ela é a anti-experiência. E entendendo e articulando com outras leituras que a gente pode fazer, a gente pode chegar a uma conclusão de que, ser informado do projeto não faz parte de construir tentativa de resistência. Então vamos lá. Qual é a proposta desse vlog? Qual é a proposta desse canal? De todas as lives que eu já postei, né, meus amores? Não fode comigo. É fazer o seguinte: tá aqui a informação, tá aqui a referência, vão atrás de citação, vão atrás de coletivo, vão atrás de entender esse processo. Porque eu informar apenas a vocês, assim como outros produtores, a gente não está fazendo um processo de educacional completo. É preciso ter a experiência, é preciso buscar construir esse processo educativo de maneira mais complexa. E essa informação, ela não pode estar ancorada a um sentimento de desesperança, porque a desesperança é uma experiência e é um sentimento reacionário. É preciso que a gente construa, através de uma perspectiva crítica, os nossos recursos da esperança, sempre fazendo e trazendo em si as armas da crítica, mas também a crítica das armas. Para finalizar, como não poderia deixar de finalizar de outra forma, eu trago aqui uma citaçãozinha do Raymond Williams, do livro Recursos da Esperança, na qual ele fala: acredito que o sistema de significados e valores que uma sociedade capitalista criou deva ser derrotado, no geral e nos detalhes, por tipos mais sustentados de trabalho intelectual e educacional. A tarefa de um movimento socialista bem-sucedido incluirá sentimento e imaginação, tanto quanto fato e organização. Não imaginação e sentimento em seus sentidos fracos, como imaginando o futuro, que é uma perda de tempo, ou o lado emocional das coisas. Pelo contrário, devemos aprender e ensinar uns aos outros as conexões entre uma instituição política e econômica, uma instituição cultural e educacional e, talvez, a mais difícil de todas, as instituições de sentimento e relações, que são nossos recursos imediatos em qualquer luta. Eu finalizo a parte mais teórica desse vídeo com isto e deixo rolar para vocês uma citação da Clarice Lispector,
do conto As Três Experiências. Até mais. Tchau, tchau. Há três coisas na vida para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar dos outros é tão vasto que inclui até o perdão para mim mesma com o que sobra. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. E nasci para escrever. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamaram atraentemente. Uma das vocações é de escrever. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto para escrever o aprendizado é a própria vida sendo vivida em nós e ao redor de nós. É que não sei o que estudar e para escrever o único estudo é mesmo escrever. Sinto que já escrevi o que é o meu lote nesse mundo e que devo aprender também a parar. Em escrever eu não tenho nenhuma garantia, ao passo que amar eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo tivesse à minha espera e eu vou ao encontro do que me espera.